Olá, bem-vindos a mais um tópico das mesas redondas do PET Engenharia Agrícola. Eu sou Mirleia Aparecida de Carvalho, professora no Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Estou como tutora do PET e também como coordenadora do Núcleo de Estudos em Geomática. E hoje eu vou falar sobre planejamento e vou explicar um pouco sobre o porquê do interesse pelo tema. Então, nós do Grupo PET Engenharia Agrícola separamos uma série de temas que consideramos importantes para a formação dos estudantes, mas que não são abordados diretamente em sala de aulas. E um deles é o planejamento. Essa série de temas que nós separamos, nós estamos disponibilizando vídeos no nosso canal do YouTube e eu convido vocês para assistirem. Então, para montar essa apresentação, as apresentações de maneira geral, nós pesquisamos sobre os temas. Eu considero as minhas experiências, considero também as experiências de outras pessoas. Portanto, nosso intuito é contribuir com conhecimento. Bom, e aqui eu vou fazer algumas colocações importantes. Então, tenham em mente que sem um planejamento, dificilmente as metas e os objetivos são alcançados do modo esperado. Culturalmente, ainda somos um povo que não planeja, então é preciso mudar essa cultura. O aqui e agora realmente é o único momento que se tem, mas não significa que deve ser vivido sem um objetivo. Quando se sabe onde quer chegar, não se sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E quando a gente sabe onde quer chegar, a gente dá sentido à própria vida. Então, quando a gente tem um objetivo, estabelece metas, quando nós planejamos alguma coisa, nós damos sentido à nossa vida. Então, isso é bom emocionalmente. Então, portanto, estabelecer metas também é importante, né? Porque condiciona os nossos pensamentos para as realizações e a gente não perde tempo com ações que não conduzirão ao seu destino. E aí eu vou chamar atenção para dois pontos. Algumas pessoas, gente, elas intuitivamente, elas sabem fazer um bom planejamento. Mas a maioria, eu posso dizer que a grande maioria não sabe elaborar e nem sabe a importância do planejamento, seja para a vida pessoal, seja para a vida profissional ou até mesmo em termos emocionais. Outro ponto que eu chamo a atenção, mesmo que a gente consiga planejar tudo, imprevistos vão acontecer. Mas tenho certeza que com conhecimento, se a gente estiver bem preparado, a gente vai ter jogo de cintura para superar esses obstáculos e nós vamos poder aproveitar mais as oportunidades e as conquistas, né? E curtir mais as conquistas de ter conseguido alcançar o nosso objetivo. Então eu vou seguir esse roteiro aqui. Falar sobre alguns conceitos, a importância do planejamento, como desenvolver um planejamento, planos realistas, alcançando metas realistas, desafio, propor um desafio, agradecimentos e as principais fontes consultadas. Então, o que é um planejamento? Lembrando aqui que a gente vai falar de uma maneira geral, tá? Nós não vamos fechar em planejamento pessoal, empresarial, tático, organizacional, não vamos fechar nisso não. Então, o planejamento, de uma maneira geral, é o ato de planejar que consiste em estudar antecipadamente o cenário de uma ação ou atividade, definindo os objetivos a serem atingidos, identificando os meios, as ações e as estratégias necessárias para o alcance desses objetivos. Então, resumindo, é um conjunto de técnicas para organizar, racionalizar a ação com o intuito de alcançar determinado objetivo. Bom, então a gente está falando aqui objetivo, meta, né? Falamos sobre estratégia, então vamos separar o que é cada coisa aí. Então, o que é um objetivo? É o que se pretende fazer ou alcançar, então são resultados maiores. E meta é especificação desses objetivos quantitativamente, então é o passo a passo, são conquistas de curto prazo. E estratégia, né? É o plano de ação que a gente vai projetar, né, para conseguir atingir um objetivo específico.
Bom, já falamos sobre planejamento, agora vamos diferenciar planejamento de projeto e de plano. Então, o plano, gente, nada mais é que a gente formalizar o registro de decisões do planejamento. E o projeto consiste em detalhar de que forma as atividades e ações que nós planejamos e contidas no plano, como que elas serão executadas. Então, eu vou detalhar como elas serão executadas. Bom, se eu estou falando que o planejamento é importante, então vamos entender por quê. Então, atitudes pensadas levam a resultados projetados. Portanto, o planejamento ele é a melhor forma de visualizar o estado desejado, então sair do estado atual e estimular o nosso desenvolvimento. Facilita priorizar tarefas, estimar o tempo gasto com cada tarefa, acompanhar o desenvolvimento de objetivos. É fundamental para compreender quais são os pontos de melhoria, os aspectos que podem ser potencializados. Ele possibilita, dentro do planejado, treinamento, desenvolvimento para alinhar com os objetivos. Então, pode ser que no meio do caminho eu perceba que eu preciso me capacitar para alcançar o meu objetivo. Então, com o planejamento, eu vou ter noção disso, tá? Possibilita gerir melhor as relações interpessoais, permite fazer uma boa gestão financeira e por aí vai. Então, como desenvolver um planejamento? Primeira coisa, você precisa se autoconhecer. Então, entenda mais sobre você. Então, se vocês ainda não assistiram, eu os convido para assistir o vídeo sobre resiliência. Lá eu trato bastante sobre isso, tá? Então, você precisa conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos, entender essas características, aceitar essas características e, se for preciso, se capacitar para superar esses obstáculos internos que podem estar te atrapalhando a conseguir o que você deseja. Analise o seu estado atual e o desejado. Pense onde você está, pense onde você quer chegar e o que você precisa ter e desenvolver para alcançar o objetivo almejado. Então, é importante analisar aí as condições internas, forças e fraquezas, e as condições externas ou os obstáculos externos, né? Aí a gente pode falar de ameaças, vamos falar também de oportunidades. Divida a sua vida em áreas de relevância. Então, pode ser área familiar, profissional, social, lazer. E aí, organize o tempo de dedicação. Então, a gente precisa agir, tá? A gente não pode ficar só projetando e planejando. E defina metas e objetivos, tá? E aí, você vai precisar entender o prazo de execução, entender seus valores pessoais. Então, são valores que eu não abro mão de jeito nenhum, como, por exemplo, ética, né? E verificar o caminho mais adequado. E aí eu chamo de tomada de decisão. Então, analise as alternativas para decisões rápidas, coerentes e abrangentes. E, importante, acompanhe o seu desempenho. É importante que esse acompanhamento seja feito a curto prazo, tá? Isso é um processo contínuo, deve ser realizado com base em fatos, atitudes e processos, e é aconselhável que você registre todos os acontecimentos relacionados. Então, faça isso periodicamente, caso você perceba que o seu desempenho não está sendo bom ou que as metas que você traçou não são metas que você vai conseguir cumprir. Então, não tenha constrangimento, reveja essas metas e reorganize o seu planejamento. Só que você precisa entender que o planejamento, muitas vezes, ele inclui mudanças de comportamento, tá? Então, mesmo porque para a gente obter sucesso, a gente tem que entender que isso é um processo, tá? Então, muitas vezes o que a gente enxerga nas pessoas e o que as pessoas enxergam na gente é isso, mas a gente precisa passar por isso. Então, nós vamos ter que cumprir etapas. Então, a gente vai precisar ter foco, resiliência, cumprir prazos, vencer cansaço, se esforçar, passar por sacrifícios, né, desapontamentos para obter o tão esperado sonho, né, realizar o tão esperado sonho.
E os planos, eles precisam ser realistas. Então, quando a gente estipula metas realistas para obter objetivos realistas, a gente se sente muito mais motivado do que quando a gente trabalha com metas vagas, tá? E com o planejamento tudo é possível, mas muitas vezes a gente precisa então redefinir essas metas. Não está alcançando, agarrou aí, nós vamos ter que redefinir, vamos falar um pouco sobre isso. Então é inteligente adequar os sonhos aos recursos disponíveis. Sonhar com os pés no chão. Caso contrário, o sonho ele pode virar um pesadelo. Então vamos falar um pouco sobre planos realistas. Então é preciso visualizar o plano, tá? O sonho, respeitando as condições ambientais, dimensionando os recursos próprios, eliminando os vícios, mudança de comportamento, desenvolvendo competências pessoais. Então às vezes eu vou precisar me capacitar, tá? Mas eu preciso que vocês entendam que existem modelos de planejamento. Tá? Então isso a gente pode encontrar em qualquer lugar, né? Fontes confiáveis de preferência. Esse eu peguei da internet. Então é um modelo básico de um planejamento estratégico de uma empresa. Então nós vamos ter um modelo que a gente pode seguir. Então se a gente for pensar em empresa, a gente vai partir desde a determinação de missão, visão e valores, até a avaliação de resultados. Mas aqui o que a gente precisa mais é entender que é essencial saber definir metas, tá? Então é isso que eu vou tratar aqui resumidamente. Então, alcançando as metas realistas. Lembrando que quando a gente fala de metas realistas, elas são mais motivadoras do que metas vagas. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa definir o que quer alcançar. Então, nessa fase, a gente pode ser mais abrangente, tá? Então, por exemplo, eu quero ser mais feliz. O que isso significa? O que eu preciso para chegar nesse estado? Então, se for uma carreira de sucesso, eu vou ter aí uma meta geral. Então, eu vou precisar arrumar um emprego que seja satisfatório. Então, nesse estágio é bom, e aliás, eu recomendo isso para todos os estágios, tá? Registre. Tá? Registre o que a gente quer fazer. Então, nesse estágio, registre todas as metas, tá? Curto, médio e longo prazo. Então, antes de determinar se as metas são realistas, torne-as específicas. Por exemplo, eu quero investir numa carreira nova e mais satisfatória, tá? Então, isso vai me fazer mais feliz. Então, eu vou ter que decidir qual que é a minha área profissional. Por exemplo, eu vou decidir que eu quero ser professora, tá? Então, aí ficou geral. Eu vou decidir ser professora do ensino fundamental, médio, superior. Eu vou preferir trabalhar numa escola pública ou numa escola privada. E por aí eu vou traçando aí esses passos. E aí eu vou pesquisar. Se eu não estiver familiarizado com o processo, eu vou precisar mergulhar nessas metas escolhidas para entender os desafios que eu preciso. Então eu vou me perguntar, que habilidades eu vou ter que adquirir para ser professora? Que mudanças eu vou precisar promover no meu estilo de vida? Quanto tempo eu vou gastar? Quanto eu vou gastar? Para saber se as metas são realistas, a gente precisa determinar os passos. Então, eu vou precisar segmentar o processo em partes. Então, isso vai me ajudar a formular um plano para alcançar essas metas. Então, por exemplo, né? Eu já decidi. Então, eu quero agora, eu afunilei mais, eu quero ser professora do ensino superior. Aí, eu já tenho uma graduação. Mas, para ser professora do ensino superior, eu vou precisar fazer uma pós-graduação. Então, eu vou ter que entender, né? O que eu vou precisar para fazer essa pós-graduação? Tendo uma ideia do que vai ter que fazer, você vai refletir sobre o nível de dedicação que você vai precisar. Então, se você não externar os objetivos, obter êxito aí, gente, será mais improvável. Então, se você tiver dúvida
e não se dedicar, pode ser que essas metas, a meta que você traçou ou as metas, elas não sejam realistas. Então você vai precisar mudar os planos. Então classifique as metas em ordem de importância. Então tentar alcançar todas de uma vez, isso pode dificultar. Então pensando aqui na pós-graduação, né? Eu quero fazer presencial, eu quero fazer pós-graduação à distância. Se eu optei por presencial e não tiver a pós-graduação na minha cidade, né? É possível eu me mudar? Se não for, eu vou ter que revisar essa meta. Considere as limitações pessoais, e aqui eu falo de forças e fraquezas que eu me referi anteriormente. Então, com esforço, tudo é possível, isso é verdade para alguns casos, mas para outros, as limitações pessoais, elas podem tornar as metas inviáveis. Então, reflita se está buscando algo sensato. Caso contrário, mude ou reconsidere as metas. Então, aí, novamente, registre essas limitações. Então, vamos pensar aqui na pós-graduação. Gente, se eu não gosto de estudar, então eu me qualificar é improvável, vai ser muito difícil para mim. Então eu vou precisar reconsiderar esse meu desejo de ser professora do ensino superior. Bom, descubra os obstáculos externos, aí eu estou falando de oportunidades e ameaças, né? Quando a gente tem noção desses obstáculos, a gente vai ter noção se vale a pena lutar pelas metas, tá? E a gente pode, então, se for vantajoso lutar pelas metas, vale a pena, a gente vai precisar se capacitar ou desenvolver ideias para conseguir derrubá-los, tá? Então, considere também, registre tudo que você puder. E aí, vamos pensar. Por exemplo, eu já escolhi onde que eu vou estudar, né? Então, vou saber onde que eu vou estudar. Existe dificuldade de vaga? Quais são as chances de eu ser aceita? E se eu não conseguir? Quais são as alternativas? Então, aí eu estou analisando os meus obstáculos externos. Se necessário, revise e mude. Se concluir que a meta é realista, você vai torná-la realidade. Se ela não for, você vai precisar alterar esses objetivos. Então, você terá duas opções: transformá-las ou deixá-las plausíveis, tá? Em prol do que você quer, tá? Do seu objetivo. Então, por exemplo, você concluiu que a carreira de professor não é a melhor aposta, mas você adora ensinar, tá? Então, você pode optar por dar aula em cursinho, você pode optar por dar aula particular, tá? Ou você precisa buscar uma outra profissão que te satisfaça, ok? Então, após traçar uma meta mais realista, formule um plano detalhado para alcançá-la. Então, será mais fácil, pois você vai ter aí o principal, tá? Então, você já tem os passos e já tem os possíveis obstáculos, seja as condições internas ou os externos, né? E aí você já vai conseguir organizar melhor o seu pensamento, tá? Então, vamos supor, já escolheu a escola, mas eu vou precisar ingressar nessa escola, tá? Aí eu vou ter que procurar cartas de recomendação, eu vou ter que me preparar para uma entrevista, eu vou preencher formulários, eu vou precisar fazer testes. Então, eu vou ter que formular aí plano para os obstáculos previstos. E aí pode existir outro obstáculo, né? E se eu não for aceita aí? Eu vou esperar para tentar novamente ou vou buscar uma outra escola, tá? Crie um cronograma. Então, ajuda a concentrar, a alcançar as metas. Então, aí você precisa também acompanhar o próprio progresso e ser mais responsável nesse processo. Mãos à obra. Então, quando você tiver um plano detalhado, marque uma data para mergulhar nesse plano. Então, você só vai conseguir alcançar as metas se dedicar a elas, né? Então, você vai precisar de tempo e de esforço, tá? Então, escolha uma data e um futuro próximo aí, né? O que pretende. E isso vai fazer com que você fique mais motivado com o início do seu processo. E após
começar, acompanhe o seu próprio progresso. Então, use aplicativo ou agenda simples. E ao acompanhar o próprio progresso, gente, tenha em mente que você vai se sentir mais responsabilizado quanto aos passos que você estabeleceu. E esse cronograma também vai te ajudar a enxergar o processo gradual e a ficar mais motivado. Mas lembrem-se, pensamento positivo e visualização não são suficientes, tá? Então é preciso execução. Então eu destaquei aqui como pontos importantes também. E também, se você estiver capacitado, tiver conhecimento, né, e estiver agindo, pode ter certeza que no auge do empenho a sorte aparece. Então você vai ter noção até de escolhas, tá? As oportunidades vão aparecer, você vai saber como aproveitar essas oportunidades. E uma coisa que é importante, aqui é mais como um resumo, é que você entenda, para que as metas sejam realistas, você precisa, estou resumindo tudo que a gente falou, definir seus objetivos, considerar a sua capacidade pessoal, considerar o seu tempo disponível, fazer um cronograma semanal, e aí é um cronograma de acompanhamento. Se você deixa para fazer esse acompanhamento a longo prazo, pode ser que você não tenha tempo hábil para redefinir as suas metas, tá? Então você pode chegar no momento e analisar, isso não está sendo interessante. Então se você deixa isso para analisar com muito tempo, você pode perder mais tempo aí para redefinir. Conte com a experiência de outras pessoas, quanto mais souber, melhor. Avalie as suas metas com frequência, aí está dentro da proposta do cronograma semanal. Então pode ser que uma meta que pareça ser muito difícil é fácil, pode ser que uma coisa que parece ser muito fácil é muito difícil, uma coisa que você acha ser muito importante passa a não ser mais. Então é importante a gente avaliar e não tenha constrangimentos, tá? Viu que não está funcionando, volte atrás e readeque o seu planejamento. E reserve um tempo para comemorar as suas conquistas. É muito importante relaxar e curtir aquilo que a gente já conseguiu. Então eu proponho aqui um desafio. Então vocês vão fazer um planejamento individual. Então, para se formar com experiência, do que você vai precisar? E eu estou falando de experiência teórica e experiência prática. Já que a gente está se referindo a PET e núcleo de estudo, pense também em como você pode ajudar os seus colegas a conseguirem se formar com experiência, também teórica e prática. E aí, revise o seu planejamento. Aqui eu vou fazer uma proposta semestral, né? Porque aí você vai ter que cumprir o semestre. E após verificar o resultado, caso seja necessário, adeque o planejamento. Então, agradeço ao Programa de Educação Tutorial, à Universidade Federal de Lavras, ao Departamento de Engenharia Agrícola, à escola, ao curso de graduação em Engenharia Agrícola. Aqui estão as principais fontes consultadas, fiz cursos também. Nosso contato, estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e muito obrigada.